Olá, amigos! A seleção brasileira iniciou no iniciozinho da noite desta segunda-feira a sua preparação visando o amistoso contra o time dos Estados Unidos, que acontece na quarta, dia 12, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, 7 horas da noite, no horário local de Orlando. E essa atividade marcou a volta do time aos treinamentos, já que no domingo apenas a viagem e o regenerativo foi realizado pelos atletas. O time enfrentou a equipe mexicana às 8 horas da noite no horário do Texas, do último sábado, venceu por 3-2 com gols do Andrés Pereira, do Gabriel Martinelli e também do Endrick. Fez um trabalho regenerativo já no Texas, inclusive os atletas reservas do jogo contra a equipe do México, já mesmo no estádio do Kyle Field, fizeram um trabalho de treino no gramado, com bola, com a carga estipulada para o sábado. Então, todos os atletas que atuaram 45 minutos ou menos estiveram dentro de campo trabalhando após a vitória da seleção brasileira. Não há muito tempo para descanso no domingo. Já um trabalho regenerativo que foi feito pelos atletas que foram titulares, todos que foram titulares jogaram mais de 45 minutos, já que o técnico Dorival Júnior não fez mudança no intervalo do jogo, e os outros atletas tiveram uma carga bem menor, uma folga na sequência, retornando a Orlando e aí sim, voltando a trabalhar no gramado nesta segunda-feira. Dos 26 atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior, 25 estiveram trabalhando com bola. O asterisco é em relação ao Guilherme Arana. Ele tá com uma sobrecarga e a fisiologia entendeu que ele não tinha condições físicas de trabalhar a atividade completa. Ao lado do Dr. Rodrigo Lasmar e do pessoal da fisioterapia, fisiologia da seleção brasileira, ele fez apenas uma leve corrida no entorno do gramado, não chegou a trabalhar com bola, não calçou chuteiras, apenas um tênis de corrida, fazendo um trabalho muito leve dentro do gramado. É curioso, o Dr. Rodrigo Lasmar trabalha com o Guilherme Arana no Atlético Mineiro e agora está tendo a oportunidade de trabalhar com o Arana também na seleção brasileira. O tratamento para todos os atletas é igual, sem exceção nenhuma de qual clube quer que eles joguem. Todos os atletas são tratados da mesma maneira, mas o Dr. Rodrigo Lasmar tem um conhecimento muito grande sobre as condições do Guilherme Arana. O entendimento foi que ele não tinha condições totais de trabalhar, poderia acontecer um risco de lesão, caso ele tivesse uma sobrecarga na atividade desta segunda-feira. Então, apenas um trabalho leve ao redor do gramado. Dos 25 atletas que o Dorival teve à disposição, ele dividiu os 22 jogadores de linha em dois blocos. O primeiro bloco, o time titular do jogo contra a equipe mexicana. À exceção do Arana, o Gabriel Magalhães, esse sim, uma notícia boa, está trabalhando com pouquíssimas restrições, já pode ter contato. O treino de terça-feira, véspera da partida, vai definir se o Gabriel Magalhães, atleta do Arsenal, terá condições de voltar a atuar pela seleção brasileira. Vale lembrar que ele se recupera de uma lesão no ombro, já vem participando de algumas atividades com a equipe do Dorival Júnior. Essa foi a quarta dele no gramado, a terceira com menos limitações, e se ele tiver condições, o martelo será batido na atividade de véspera do jogo contra os Estados Unidos. A tendência é que ele ganhe pelo menos 15 minutinhos de trabalho no jogo contra o time dos Estados Unidos, que tenha pelo menos 15 minutinhos para ir a campo e ajudar a seleção brasileira. Então, os dois times que foram separados, um time titular do jogo contra o México, sem o Arana e com Gabriel Magalhães. Esse time tinha Ian Couto, Éder Militão, o jogador Gabriel Magalhães e o Bremer. No meio de campo, como ele escalou o Dorival Júnior contra o México, Douglas Luiz, Ederson e Andrés Pereira. E um ataque com o Gabriel Martinelli, o Savinho e o Evanilson. Num outro time, a presença daquele que deve ser o 10 de linha inicial no duelo contra os Estados Unidos. Danilo na lateral direita, a dupla de zaga com a presença do Marquinhos e do Beraldo, que vão editar pela primeira vez na seleção nacional a dupla do Paris Saint-Germain. Do lado esquerdo, o Wendel do Porto. No meio de campo, a presença do João Gomes e do Bruno Guimarães e um quadrado ofensivo com Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Rigorosamente o time que entrou em campo na data FIFA de março, à exceção do Marquinhos, que não estava convocado naquela ocasião, foi o Fabrício Bruno, o titular da seleção brasileira. Então, faltando dois atletas, o PP e o Endrick. PP e Endrick foram uma espécie de coringas nessa atividade. Eu explico por quê. O PP e o Endrick não foram titulares
partida contra o México e não devem ser titulares também contra a equipe dos Estados Unidos. Mas a ideia do Dorival Júnior é oportunizar esses atletas e dar uma boa minutagem, tanto para Endrick como para PP, nesse duelo contra o time estadunidense na quarta-feira. Por isso, eles foram utilizados como coringa na atividade. Durante o trabalho tático, o Endrick foi testado no comando do ataque, o PP foi testado tanto armando o time na vaga do Lucas Paquetá como aberto pelas beiradas, da maneira como ele atuou contra a equipe mexicana. Então a tendência é que Endrick e PP não sejam titulares, mas tenham a oportunidade de jogar boa parte da segunda etapa, pelo menos entre 25 e 30 minutos. Isso é uma garantia que o técnico Dorival Júnior quer dar para esses atletas, já que o objetivo é testar, é rodar, é dar oportunidade para todo mundo mostrar o seu futebol. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar, vai ouvir o técnico Dorival Júnior falando sobre o tema. A atividade ela não foi toda aberta para a imprensa. O Dorival Júnior não está abrindo parte tática. Mas na parte aberta, em que a gente pôde ver essa distribuição de coletes, a gente viu uma atividade muito interessante. Os gramados da Copa América são gramados reduzidos. O comprimento é o mínimo permitido pela FIFA, de 100 por comprimento por 64 de largura, o que dá 740 metros quadrados a menos do que é o padrão de Copa do Mundo. Isso tem sido um desafio para a seleção brasileira. Nessa atividade, o Dorival Júnior colocou os 10 jogadores do time de colete, considerado reserva, dentro de um espaço muito pequeno, e 4 atletas do considerado time titular. Qual era a ideia? O time de colete, o time reserva, fazia a saída de bola, tinha 10 jogadores num espaço muito pequeno e 4 atletas do considerado time titular pressionavam, tentavam fazer uma roubada de bola muito rápida. E a grande ideia é trabalhar 2 aspectos. Um primeiro, a saída de bola sob pressão. Foi uma dificuldade da seleção brasileira, o time sentiu o gramado menor e quando o México subiu em bloco, a seleção muitas vezes teve que acionar o Alisson na saída, isso quase gerou complicações para a seleção. Dorival diagnosticou rapidamente esse problema e quer corrigi-lo para o duelo contra os Estados Unidos. Então o time precisa trabalhar essa saída de bola com uma pressão muito grande num curto espaço de gramado, num pequeno espaço de gramado. E no outro lado, outra ideia do técnico Dorival Júnior é usar o feitiço contra o feiticeiro. Se a seleção brasileira teve essa dificuldade contra o México, agora o objetivo é levar essa dificuldade contra os adversários nos jogos da Copa América, que, como eu trouxe a informação, todos eles, sem exceção, terão campos, terão gramados de dimensões reduzidas. Os 4 jogadores, eles precisavam pressionar. Pressionando, automaticamente eles precisavam tomar a decisão para fazer um gol. Isso gera o quê? Na parte ofensiva, a tomada de decisão rápida a partir do momento que você tem minoria de jogadores, mas precisa tentar fazer um gol numa zona perigosa no gramado. Foi um trabalho muito interessante feito pelo Dorival Júnior. Do time titular, primeiro foram os 4 da linha defensiva, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel. Depois, João Gomes e Bruno Guimarães, ao lado dos 2 coringas, o PP e o Endrick. E depois o quarteto ofensivo com o Lucas Paquetá, a presença do Rodrigo, do Vinicius e do Rafinha. Vamos ouvir o Dorival, porque ele fala justamente sobre esse tema, a dificuldade que a seleção teve nessa saída de bola sob pressão. Ele já quer dar a vacina, quer dar o antídoto para que a seleção brasileira já resolva essa dificuldade no duelo contra a equipe dos Estados Unidos. Primeiro, a nossa saída de bola é natural que nós talvez tenhamos usado muito mais o goleiro do que dentro do necessário. Quando isso acontece, é óbvio. Primeiro, pelo bom posicionamento da equipe adversária. Segundo, nós não podemos nos esquecer os campos um pouco mais reduzidos, muito mais próximas às marcações. Talvez, em razão disso, e principalmente, acredito, nós talvez tenhamos tido uma dificuldade maior. México, da mesma forma, se viu pressionado em muitos momentos, justamente porque existia um encurtamento de campo, uma aproximação muito mais rápida das marcações e, com isso, uma dificuldade grande. Mesmo assim, o primeiro gol, se nós avaliarmos muito bem, foi uma jogada toda ela criada, toda ela trabalhada. Segundo gol também, com trocas de passe, a aproximação, assim como foi o primeiro gol do México, um gol com ataque à profundidade. O meia foi servido e fez muito bem o cruzamento. Então, assim,
Com tudo isso, eu acredito que tanto o México quanto o Brasil tenham tido momentos muito positivos, momentos negativos dentro de uma partida que foi muito difícil, muito bem jogada, muito disputada. Uma equipe que não havia atuado ainda e, de repente, nos proporciona um jogo até certo ponto, acredito eu, até o momento do primeiro gol da equipe mexicana. Nós tínhamos um equilíbrio já da partida, nós estávamos com posse de bola, nós já estávamos mudando o sentido do jogo. Então, assim, de um modo geral, eu acredito que nós tenhamos tido muito mais coisas boas do que coisas ruins ao longo de 90 minutos. É natural que erros acontecem, dificuldades foram grandes, tanto de um lado quanto do outro, mas são passíveis de correção. O importante é que nós vimos uma equipe procurando fazer de uma maneira correta, jogando com personalidade, buscando a todo momento o gol adversário. Tivemos algumas dificuldades na nossa marcação-pressão, o que é um fato natural. É muito pouco tempo para cobrarmos um equilíbrio ou uma regularidade de 90 minutos para uma equipe que fez bem poucos trabalhos, buscando aí todos os comportamentos possíveis que acabem existindo. Tá, portanto, o Dorival, que não quer perder tempo, primeira atividade depois do duelo contra o México, rapidamente aplicando os antídotos para os erros que a seleção brasileira teve. Muitos acertos, é claro, muitas possibilidades, é claro também, mas você não pode se acomodar. Seleção venceu, você precisa melhorar o que já foi bom e dar o remédio para aquilo que não funcionou dentro do gramado. Esse tem sido um aspecto muito interessante do trabalho do técnico Dorival Júnior sob o comando da seleção brasileira. A tendência é que, ao final desses dois amistosos, ele tenha utilizado pelo menos 24 dos 26 convocados. A dúvida são os dois goleiros, Rafael e Bento. O Bento, que inclusive pode ser titular nesse duelo contra a equipe dos Estados Unidos. Dorival deixou essa posição em aberto. O Bento já foi titular na data FIFA de março, o Alisson foi titular contra o México e a definição do goleiro que inicia será feita também no treino de véspera da partida contra a equipe dos Estados Unidos. A dupla de zaga será formada pelo Marquinhos e pelo Beraldo. Beraldo, que é um atleta de confiança do técnico Dorival Júnior, trabalhou com o comandante da seleção no São Paulo no ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, titular da equipe do Morumbis e agora veste a camisa do Paris Saint-Germain. O Beraldo fala sobre essa possibilidade de atuar na seleção brasileira ao lado do Marquinhos, que é experiente, jogador de 2 Copas do Mundo e está mais uma vez convocado pelo técnico Dorival Júnior nessa caminhada de um 3º ciclo de Copa para o zagueiro da seleção brasileira. Beraldo, a nova geração, Marquinhos, o mais experiente dentre os zagueiros. Dos outros 3 convocados, o Éder Militão já tem Copa no currículo, o Bremer tem Copa no currículo, o Gabriel Magalhães é que ainda não tem Copa no seu currículo. Mas vamos ouvir o que o jovem Beraldo fala sobre essa possibilidade de formar a dupla de zaga ao lado do Marquinhos. Eu acho que é uma emoção sempre muito grande poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira, ainda mais a minha primeira competição oficial com a seleção. Eu estava no treino, a gente, como no Brasil tem o fuso horário da França, eu e o Marquinhos a gente estava treinando, então na hora que acabou o treino, ele veio me contar a notícia, recebi da melhor forma possível, das mãos do meu ídolo, que eu tinha sido convocado junto com ele para poder representar o nosso país. Eu acho que ele é uma inspiração para mim e ter a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, agora aqui na seleção e no clube, é um grande prazer para mim. Eu acho que eu me identifico muito com ele da forma de ele jogar, assim, um jogador muito técnico, rápido, bom posicionamento. E acho que, conhecendo ele ainda mais pessoalmente, eu vi o quão ele é importante dentro de um grupo, pela sua liderança e a capacidade de poder comover a todo mundo e juntar todo mundo para o mesmo objetivo. Beraldo vai para o seu 3º jogo como titular da seleção brasileira e, confirmando-se a escalação ao lado do Marquinhos, ele já vai se tornar o zagueiro com maior minutagem da era Dorival Júnior. Tá prestigiado, tá com moral o jovem jogador atleta do Paris Saint-Germain. O registro é importante, a atividade hoje teve a ilustre presença da rainha Marta,
histórica camisa 10 da seleção brasileira, em caminho de mais uma disputa de Olimpíadas, ela que esteve nessa data FIFA no Brasil com a nossa seleção, já retornou a Orlando, ela veste a camisa do Orlando Pride e com as suas companheiras de clube, a Adriana, a Rafaele e a Angelina, elas acompanharam o treino da seleção brasileira, foram inclusive homenageadas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, você tá aí vendo as imagens. Ainda levaram a colega canadense Amanda Allen para acompanhar a sessão de treinos da seleção brasileira. Todo sucesso para nossa seleção feminina nas Olimpíadas de Paris nesse ano de 2024. Infelizmente, a masculina não conseguiu a vaga no pré-olímpico do início do ano, mas o futebol feminino irá representar a seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris. Todo sucesso para as meninas da seleção brasileira. Então é isso, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior faz uma última atividade no finalzinho da tarde, terça-feira. Os treinos têm sido por volta das 18 horas, que ainda tá sol, né? A noite tem caído tarde em Orlando, já estamos nos aproximando do verão no hemisfério norte, então a noite cai tarde, seleção postergando ao máximo as suas atividades para as 6h15, justamente para não enfrentar o calor. Esse dia a seleção brasileira na quinta-feira passada treinou de manhã, sensação térmica de 40 graus. Um treino foi realizado na parte da manhã em virtude da viagem para o Texas. Como o jogo de quarta é em Orlando, não exige um deslocamento muito grande, a seleção já treina no palco do jogo, se preparando para esse duelo no finalzinho da tarde, cumprindo a sua programação normal. Lembrando, a provável escalação, Bento ou Alisson, dúvida que será sanada nessa atividade de terça-feira, e os jogadores de linha Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha, PP e Hendrick foram utilizados como coringas e terão uma boa minutagem, mas partindo do banco de reservas. Te agrada essa escalação da seleção brasileira? Conto com o seu like, conto com o seu moral, conto com a sua inscrição. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial, na caminhada em busca da 6ª estrela e da 10ª taça da Copa América.